Aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade. Por isso que a gente estuda, traz dados. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado você vai em discutir... quê? Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa na vida. Deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, no primeiro lugar você falou que... Você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Sou, eu tenho então mestrado. Eu também sou. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. idiota, você tá me não, chamando de idiota? Eu não sou idiota. Eu leio, eu não preciso ser cientista. O veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... Sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram. Você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você é o achou? cara do coelho lá do... Não. Já teve alguém do coelho. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem... Coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, Porra. Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. E eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. Eu vou dar uma pausa. Falar. E eu vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, que eu acho importante, a pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo, tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não, viemos aqui para gravar, mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né, e por isso que a gente estuda, traz dados, a gente tá sempre buscando se atualizar e tal, Bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né, a gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu pessoalmente ainda não tenho, quero ter, mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não, vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. Isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. Uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar a grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa
várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você lê. Não. Ciência. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não. Gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, sim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa para você porque é interessante para você defender ela. E tudo bem, eu não tô discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado você vai discutir a minha literatura baseado em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que a... Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa na vida. Deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou não? É fácil? Richard, é fácil. deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre num discurso. Então deixa eu responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número, Posso responder? Agora, obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, essa pergunta. Eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Blue Pill. Mas a gente está ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já falou, eu estou respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira também. coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, estou te respondendo. A primeira, não sou. Eu sou um biólogo, eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você faz afirmações científicas enganosas na internet? Você não está fazendo? Você está fazendo? Você Sim, não faz na sua página que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Eu tenho mestrado. Eu também sou. Então exato, por isso que eu quero discutir ciência com você. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Richard. Qual é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara pode. Se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, mas tem um processo seletivo. Isso não te dá uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental. Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metânio no Brasil, da vaca, 70%. Das vacas, no Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. Ô, Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o que mais emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Tá bom. Vamos voltar 2 passos, então. Pode pesquisar. Esse dado está errado, é 70%. É energia, 28% é transporte, 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, vou terminar de falar já, então, aí depois você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou o IPCC. Número, não tem que engolir o seu número, companheiro. Não, é consenso científico. Eu tenho o meu. Richard. Não é consenso. Não é. Sim, não, é isso é o que você acredita. Científico.
Isso é o que você quer que as Richard, você pessoas falou que não é um acreditem. cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. idiota, você tá me Não, chamando de eu tô idiota? dizendo que eu não sou idiota, eu leio, eu não preciso ser cientista. Mas, ciência Não preciso ser um freestyle, cientista. exato. Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho Você produção, produz tenho ciência? produção. Você tem produção? Maravilha. Não tenho. Por Eu isso que procurei, não sou cientista. então, eu procurei Mas ler qual o é a que sua você produção? escreve, eu fez procurei o ler quê? o que você escreve. Fala o seu mestrado, você publicou o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua. Sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês.